7 minutos. Antes de trazer a entrevista, já estou aqui com o Felipe Ferreira, nosso comentarista político. Daqui a pouco iremos entrevistar o Dr. Jairo Xavier, que é pré-candidato a prefeito em Maragogi. Mas antes, deixa eu dar esse recado para você que está acompanhando aqui o nosso programa Antena Amanhã, às 8 horas e 8 minutos, falar da Global 3. Você que é pré-candidato a vereador, a prefeito no seu município, ou você que foi eleito e quer avaliar a sua gestão, você pode contar com a pesquisa eleitoral da Global 3, que tem qualidade, credibilidade e muita confiança. Então você vai ligar agora no 82 98130 2777. 98130 2777 é a Global 3 Soluções e Pesquisas. 8 e 8 ainda aqui em nossa Alagoas, e a gente vai trazer agora a entrevista com o pré-candidato a prefeito de Maragogi, o doutor Jairo Xavier, que já está aqui nos nossos estúdios. Doutor Jairo, muito bem-vindo aqui ao nosso Antena Amanhã. Agradeço o espaço. Quero agradecer também a todos os telespectadores que a gente está tendo. Agradecer também ao Campina Filho e ao Felipe pelo espaço. E espero que esse momento sirva para a população, principalmente de Maragogi, ter uma ideia melhor do que a gente está pensando para o futuro da nossa cidade. E os projetos mesmo. A gente tem já um novo jeito de fazer política. Estamos tentando implementar isso na cidade. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Muito bem, do Partido Republicano, né? Então, exatamente. Então vamos dizer para a nossa grande audiência aqui, os nossos teleouvintes, quem é o Dr. Jairo Xavier? Olha, Dr. Jairo Xavier, eu sou nascido na cidade de Gurupi, no estado de Tocantins. Me formei em medicina e trabalhei algum tempo na região de Limeira, em São Paulo, né? E já estou há um pouco mais de 7 anos residindo em Maragogi. Cheguei na região solteiro, sou casado com a Líris Camerino, que é aqui de Maceió, pai do Jaime Neto, e um apaixonado por Maragogi. Eu costumo sempre falar, mas Gurupi é a cidade que meu pai e minha mãe escolheu para viver, então eu nasci lá por isso, mas a cidade que meu coração escolheu para me passar o resto da minha vida, sem dúvidas, é Maragogi. E como surgiu a ideia de agora ser pré-candidato à prefeitura lá de Maragogi? Olha, eu acho que é um assunto longo, extenso, para a gente falar, mas de uma forma breve. Talvez pelo fato de eu vir de fora, porque você entende que quando a gente está imerso no ambiente, talvez a gente não consiga entender muito bem a dinâmica que está envolvida naquele local, porque você está inserido. Quando alguém vem de fora, que olha o que acontece, começa a se incomodar com algumas coisas. E assim, isso não deixou de acontecer comigo, não passou. Eu morava em São Paulo e tinha sempre o sonho de vir morar no Nordeste, de vir morar na beira da praia, etc. E conheci Maragogi, me apaixonei e vim morar. Quem não se apaixona por Maragogi, né? Porque é impossível não se apaixonar. É lindo lá, é impossível né? não se apaixonar. Pois é. Mas tem uma coisa que sempre me incomodou, sabe? Que o Maragogi do cartão postal é diferente do Maragogi da gente que mora lá. Entendeu? Me diz uma coisa, se você for para um paulista e perguntar para um paulista, me fala sobre Maragogi, não o Nordeste como um todo, me fala sobre o Nordeste. Vamos falar das praias. Ele vai te falar que é hotéis maravilhosos, lugar de festa, de show, de música, daquilo tudo. Mas ao mesmo tempo, se você perguntar como é a vida do maragogiense, como é a vida do nordestino, aí ele já vai falar de seca, de fome, de miséria, dessas coisas. Então essa discrepância entre esses dois mundos sempre me incomodou muito. E a partir do momento que eu fui morar em Maragogi e vi tudo o que acontecia, algumas coisas começaram a me indignar de uma forma muito grande. E olha, um dia me falaram assim, olha, Jair, se é tua missão, vai em frente. Eu costumo falar que Deus me deu essa missão de tentar mudar minha terra, não quando ele me escolheu, não estou falando que eu sou escolhido, mas quando ele me deu a incapacidade de aceitar, você está entendendo? O sofrimento do meu povo, quando ele me deu a incapacidade de aceitar as coisas que eu considero que sejam injustas. Então Maragogi vem sofrendo com uma série de problemas, uma série de coisas, que é igual eu te falo, quem está inserido não consegue perceber, entendeu? Mas quem vem de fora vê com muita clareza. Por exemplo, vamos falar dos maiores problemas de Maragogi hoje.
Se você for na população igual eu tenho andado, conhecido a cidade, se você vê os pedidos, as reclamações, são todas baseadas em coisas tão básicas como falta de água, esgoto a céu aberto, falta de pavimentação, poeira no verão, muito buraco e muita lama durante o período de chuva. E se você for para a zona rural, é unânime a falta de estradas, a falta de condição de ir e vir dessas pessoas. Então, para a gente, que nem você, que mora em Maceió, tudo, são coisas tão básicas e que fazem parte do nosso cotidiano de uma forma tão comum que a gente não percebe. Então, aquelas pessoas de lá, para você ver, o meu povo lá em Maragogi deseja, ambiciona por coisas tão poucas, tão pequenas, e que em pleno século XXI você aceitar isso numa cidade que tem uma renda, entendeu? Que tem um PIB igual Maragogi tem, é uma coisa que tem que ser muito sem coração para continuar aceitando. E assim, igual eu te falo, Maragogi tem 149 anos e são 149 anos que é a mesma coisa. E aí, o que acontece? Maragogi sempre teve uma dualidade na política nos últimos 28 anos, que era entre dois grupos se revezando no poder, comandando a cidade. Um grupo ficou 12 anos, ou ficou 8 anos, o outro entrou e passou 12, e agora o primeiro voltou e passou mais 8, e agora estão disputando, esses dois grupos estavam disputando, que é os mais fortes, né? Disputando para retornar ao poder na cidade para manter. E o engraçado é que vinham prometendo as mesmas coisas, que agora vão resolver o problema do saneamento, agora vão resolver o problema do calçamento, agora vão resolver os problemas de Maragogi. Mas, poxa, se 16 anos e 12 anos não deu para resolver, vai resolver agora. E aí o que acontece? Já quero te deixar bem claro que o Dr. Jairo, entendeu? É só a figura de proa. Eu sou só uma figura de proa. Na verdade, eu sou o representante de um grupo. Na verdade, foram várias pessoas que eram indignadas com isso, que realmente queriam uma mudança de verdade para a nossa cidade e se reuniram para tentar fazer alguma coisa. Porque a gente acha que alguma coisa merece ser feita. Alguma coisa tem que mudar. A gente não acha que pode voltar para o passado e nem continuar como está. Então, nos juntamos e achamos que a melhor forma seria atuar através da política. Entendeu? E dentro desse grupo, como eu sou médico na cidade, eu comandei o combate assim, na linha de frente do Covid na cidade, tudo, e tinha uma certa visibilidade, eu fui elegido dentro desse grupo para que eu fosse o pré-candidato a prefeito, entendeu? Mas todas as decisões são tomadas em grupo, tudo é decidido em grupo, inclusive não é um grupo para essa eleição. É um grupo para brigar por mudanças reais para o Maragogi, independente de quem se eleja para prefeito, entendeu? Independente do que vai acontecer nas próximas eleições. Muito bem. A participação do Felipe Ferreira agora, que vai fazer uma pergunta também. Bem-vindo, Felipe. Pode fazer a pergunta ao Dr. Jairo. Bom dia, Rafael. Bom dia também para quem está acompanhando o Antena Manhã. Bom dia, Dr. Jairo. O senhor falou em grupo político, hoje o senhor é filiado ao Republicanos, né? Que tem como maior líder aqui no estado o deputado estadual Antônio Albuquerque. Como foi essa sua entrada no Partido Republicanos? Igual eu falei antes, a minha esposa é de Maceió. E estávamos procurando um partido para a gente poder concorrer às eleições. Nesse momento, a Líris tem um amigo, e esse amigo é muito próximo do Arthur. Do Arthur, que é o presidente do Republicanos aqui no estado, filho do deputado Antônio Albuquerque, e ele falou, procura o Arthur. E aí, nesse momento, eu procurei o Arthur, fui muito bem recebido, muito, de uma forma que eu nem imaginei que seria, porque imagina, um médico de uma cidadezinha do interior, ligando uma pessoa recém-chegada à política, chegando, e nesse momento fui muito bem recebido, eu falo, me assusta o quanto eu fui bem recebido, e foi marcada uma reunião com o deputado, Antônio Albuquerque. E aí, nessa reunião, a gente combinou a nossa entrada no Republicanos, entendeu? E eu vou te falar, eu não tenho nem palavras para falar do deputado Antônio Albuquerque, entendeu? Olha, gente, vocês sabem quais são os dois maiores grupos políticos que tem no estado. Cada grupo político desses grandes grupos apoia um desses dois grupos que eu falei lá, entendeu? Imagina a gente pequenininho tentando entrar nesse cenário. Olha,
a facilidade com que a gente... Hoje eu entendo, sabe, de verdade, por que tem 28 anos que é desse jeito. Porque é muito fácil o pequenininho ser esmagado entre esses dois grupos. Então, foi essencial para a gente a liderança, a firmeza, a palavra, sabe? A robustez do compromisso do deputado Antônio Albuquerque em manter a gente, em manter um partido para a gente, entendeu? E manter a gente nessa corrida, e tem sido o nosso grande mentor. Qual é o diferencial do Republicanos para o MDB e o PP, que você enxerga assim com maior facilidade? Olha, eu vou te falar uma coisa assim de verdade. Eu sei que um barco, quando afunda, pode ser grande ou pode ser pequeno. Entendeu? Então, não é que um barco grande não afunde. Tá aí o Costa Concórdia, tá aí o Titanic para provar isso. Mas uma jangadinha afunda muito mais rápido. Entendeu? Então, a questão do viés ideológico entre direita e esquerda, apesar de eu, de forma pessoal, sabe, o meu viés ideológico é de direita, eu acho que quando a jangadinha é muito pequena, e isso eu me refiro a Maragogi, que é uma cidade de 33 mil habitantes, entendeu? Eu acho que esse tipo de confronto ideológico perde força. Porque é um barco pequeno e a gente tem que cuidar muito dele para não afundar. Porque se afundar, vai morrer todo mundo, vamos dizer, nessa analogia, entendeu? Então, assim, para te dizer a verdade, com 100% assim, de coerência, a principal coisa que fez a gente ir para os Republicanos foi a robustez e a força da palavra do deputado Antônio Albuquerque, entendeu? Em nos dar apoio e nos manter. Só para você ter uma ideia. Encerrava no sábado, dia 6, as filiações. Na quinta-feira à noite, quer dizer, entendeu? Coisa de 48 horas antes de encerrar as filiações, tentaram tomar nosso partido. Entendeu? Então, assim, se a gente não pudesse ter contado com o deputado, talvez hoje não conseguiríamos estar nessa corrida. Doutor Jairo, o professor Adriano Calaça, né, ele já foi candidato a prefeito por 2 vezes, né, lá em Maragogi, estava no Republicanos e era o pré-candidato, né, a prefeito novamente, mas acabou desistindo. Havia uma disputa interna no partido entre o senhor e ele? Havia. Né? Havia, porque é o seguinte, no momento em que o deputado Antônio Albuquerque me convidou para ir falar com ele, eu fui lá, conversei com ele, e aí nesse momento eu fiquei sabendo, porque o Adriano, na última eleição, ele tinha concorrido pelo Rede, então até aí eu não tinha conhecimento que ele estava no Republicano. Fiquei sabendo que ele estava no Republicanos através do deputado Antônio Albuquerque. E o deputado Antônio Albuquerque foi muito sincero comigo, falou, eu tenho o Adriano lá, entendeu, que eu já tenho uma conversa anterior com ele, não tinha registro do partido no nome do Adriano, não tinha essas coisas. Mas eu não posso falar nada com você enquanto eu não falar com o Adriano. E marcou uma reunião entre nós 3. E nessa reunião ficou definido que os 2 trabalhariam juntos de forma independente, como se fosse 2 grupos, mas assim, todo mundo só tentando inchar o bolo para lá na frente a gente definir como é que foi, como é que seria. E mais na frente o deputado tomou a decisão dele baseado tanto no candidato que teria melhores condições de concorrer melhor, de ser da melhor forma, quanto por atitude pessoal dos 2 candidatos para com ele, né? E aí nisso ele tomou a decisão e optou pela gente. Muito bem. Com a saída dele, outros pré-candidatos também ao cargo de vereador acabaram saindo também do grupo, né? Como é que vem a chapa de vereadores do seu grupo? A chapa de vereadores do nosso grupo vem hoje, está sendo composta por 10 candidatos, entendeu? E igual eu estava te falando, somos um grupo novo. Não tem ninguém do nosso grupo que já era ligado à política. A gente, olha, eu falo, a gente está aprendendo durante o caminho, entendeu? Como essas coisas acontecem. Agora, vamos vir com 10 candidatos, 7 masculinos e 3 femininos, entendeu? E acho que só, não é? Todos, a maioria empresários da cidade, pessoas conhecidas. Tudo. Muito bem. Felipe? Então não tem a possibilidade do Calaça ser o seu vice, né? Já tem um vice em mente na sua chapa? O vice? Temos. Entendeu? O vice é o Edson. O Edson é um empresário da cidade, dono de academias. Ele vai vir. Eu acho que a maioria das pessoas vai ter conhecimento da existência dele como vice aqui através do programa, que a gente estava esperando para fazer o lançamento, eu não ia deixar em aberto.
mas o Edson virá como nosso vice, entendeu? Agora o Adriano, naquele momento do rompimento, e aí por questões pessoais dele, eu não quero... a nossa forma de fazer política é diferente, eu não vou entrar em méritos nem nada, mas decidiu ele e algumas pessoas do grupo foram para se dividiram entre os outros grupos. Sim. Entendeu? E aí, salvo engano, o Adriano hoje está afiliado ao PL, entendeu? Que é um outro pré-candidato. Muito bem. Como é que o senhor avalia a cidade de Maragogi? É uma cidade tranquila na parte social ou não? Qual é o diagnóstico do município? Olha, Maragogi é uma cidade bem complicada de definir, assim, em termos, uma coisa. Na questão de segurança, eu acho muito tranquila. Hoje a gente tem um comandante, não que eu não gostasse dos outros, mas hoje a gente tem um comandante que eu acho que seria o comandante do policiamento militar lá, é o comandante dos sonhos de qualquer gestor, de qualquer pessoa. Então eu acho que assim, na parte da segurança é muito boa. Agora, Maragogi tem as discrepâncias que eu te falei, entendeu? E Maragogi tem um problema muito grande em Maragogi. É que Maragogi não é uma cidade turística. Maragogi tem um mar que é turístico. A maré fecha, a cidade morre. Se você tirasse Maragogi da beira do mar e colocasse lá no sertão, ninguém iria para Maragogi. Porque Maragogi tem uma beleza natural exuberante, mas falta atrativos na cidade. Então, a cidade gira em torno do mar. E aí eu vou te explicar o principal problema. O principal problema é que, para falar de uma forma generalizada e básica, a gente tem 4 faixas de renda dentro de Maragogi. A primeira faixa são os grandes hotéis, os grandes empreendimentos, os grandes receptivos, etc. Em terceiro lugar, a gente tem os permissionários, que são quem tem alvará de exploração do mar, das piscinas naturais e etc. Em terceiro lugar, você tem os pequenos comerciantes e os funcionários da prefeitura. Tá? E em quarto lugar, que é a grande maioria esmagadora da população, é salário mínimo e Bolsa Família. Entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo em que você convive com muita riqueza, você convive também com muita pobreza. E é um problema grande para Maragogi não ser uma cidade verdadeiramente turística, porque temos 33 mil habitantes. Nós podemos ter 33 mil alvará de exploração de piscinas naturais, do mar e de tudo? Não temos condição. Não estou falando mal de quem tem, é permissionário. Deus me livre e guarde, porque assim, eu sou grato demais a essas pessoas, porque são quem traz a renda hoje para a nossa cidade. Mas assim, a gente só enxerga uma Maragogi verdadeiramente justa e que tire a nossa população da situação que se encontra quando aproveitar esse potencial natural da cidade para o turismo e transformar Maragogi numa cidade verdadeiramente turística. Me entende? Eu acho que... Qual seria as ações voltadas para esse meio que o senhor tem em mente, caso vença as eleições? Sua prioridade. A prioridade é o seguinte, a primeira coisa que deve ser feita em Maragogi é toda a parte urbanística da cidade. Maragogi, me dói no coração falar para vocês, mas a cidade em si visualmente não atrai o turista. Então, assim, por mais que você, um empresário, tente empreender, melhorar o máximo possível o seu negócio, tanto na questão da recepção do hóspede, quanto em tecnologias, em tudo, quando ele sai na porta, o carro dele atola na lama. Entendeu? Então fica difícil para os empresários atrair o turista para se manter na cidade. Então, assim, a primeira coisa básica da cidade é a parte urbanística da cidade e de saneamento básico. Então, a gente tem várias iniciativas que a gente quer fazer. Primeiro, eu vou te falar assim, tá, doutor, você vai falar um monte de coisa para fazer. Deixa eu fazer um adendo aqui só para mim voltar para você. Ah, doutor Jairo, como é que você vai conseguir verba para fazer isso e tudo? Maceió hoje tem o quê? 1.300.000 habitantes? Maceió tem 19 secretarias. Maragogi tem 20 secretarias e mais 8 órgãos, que também tem renda, comissionados, prédio e, vamos dizer, secretário representando dentro desses órgãos. Como que uma cidade de 33 mil habitantes tem uma quantidade de secretarias maior do que Maceió, com 1.300.000 habitantes? Entendeu? Você entende o custo da máquina pública dentro de Maragogi? É uma coisa exorbitante. Se você pegar a lei do orçamento anual desse ano de Maragogi, é 257 milhões.
Isso dá o quê? 21 milhões e 400 mil reais por mês? Quanto sobra disso para investimento? 200, 300, 400 mil por mês? Todo o resto é consumido dentro da própria máquina pública. Então o senhor pretende enxugar. Isso. No nosso projeto de governo, vai cair para 8 secretarias e 4 órgãos. E a gente pretende que seja feita uma economia de pelo menos 38% a 42% do orçamento do município hoje para ser revertido nisso. E aí, a partir do momento que a gente fomentar a receita do município com a redução de custo, porque assim, não se engane, uma prefeitura ou empresa, sua casa funciona do mesmo jeito. Se você está gastando mais do que tu arrecada, só tem 2 coisas que tu tem que fazer. Ou tu aumenta a arrecadação, que no caso de Maragogi seria aumento de impostos, entendeu? Ou emendas vindo de políticos externos, entendeu? Ou, eu falo assim, aumentar impostos. Isso jamais será feito por nós, pelo contrário, a gente quer reduzir, porque a gente quer fomentar o empreendedorismo. O outro jeito que tem é cortar custo. Cortando o custo vai sobrar dinheiro para fazer. E a gente precisa de fazer, calçar a cidade imediatamente, acabar com o esgoto a céu aberto. Para a qualidade de vida dos cidadãos lá, a gente tem que colocar água potável na casa de todo mundo, porque hoje acontece o problema que mesmo os lugares onde tem água, a água não é de boa qualidade, tá? E a parte urbanística da cidade, lá você tem, olha, de ninho de fogo, igual o povo fala, que é fio passando no meio essas coisas, tudo é tudo muito, muito acabado. E aí vai vir as ações estratégicas. A primeira, a gente quer fazer o CTN, que é o Centro de Tradições Nordestinas. É um parque de exposição grande, entendeu? Onde vai ter... Porque entende você, o turista hoje de São Paulo sai para Maragogi, quando chega em Maragogi, São Paulo, terra da culinária italiana, chega em Maragogi, para jantar ele vai comer pizza. Quais as pizzas que tem lá em São Paulo e tem em Maragogi, você me entende? Sim. E agora uma coisa, você, porque eu já morei em São Paulo, e eu te digo, todo mundo que vem para cá deseja uma imersão verdadeira dentro da cultura nordestina. E aí a gente precisa de manter esse turista na cidade. Para manter esse turista na cidade, a gente pretende fazer esse parque de exposição, que é o Centro de Tradições Nordestinas, onde a gente vai ter lá dentro todo um aparato para receber esse turista, entendeu? Desde comidas típicas, apresentação de artistas locais e etc. A outra medida que a gente quer fazer é implementar, igual eu estava falando, é favorecer o empreendedorismo na cidade. Entenda você, como é que você vai dormir numa cidade onde não tem nada? Por que você vai permanecer? O nosso turista chega lá 8 da manhã, vai para um receptivo, vai fazer o passeio de mar, à tarde faz de bug, no final da tarde vai embora. Eu preciso que esse turista permaneça dentro da cidade para que gere renda para o restante da população. Porque esse turista de passagem, ele gera renda, mas só dentro desses grandes empreendimentos. Então eu preciso que todos os empreendimentos, que eu falo, os grandes empreendimentos que eu estou falando é receptivo a essas coisas. Porque eu estou falando assim, até a rede hoteleira, para ela ter uma maior demanda por mais dias nas suas hospedagens, ela precisa que o turista queira e permaneça dentro de Maragogi. E ao mesmo tempo isso vai fomentar com que os pequenos locais, os bares, as vendas de artesanato, a venda de comida local, essas coisas todas aconteçam dentro do município e essa grande faixa de renda que é de salário mínimo e de Bolsa Família possa ter uma renda além. Porque isso tem um problema grande. Eu desculpa, porque parece que eu falo demais e interrompo suas perguntas, mas é porque eu tenho muita vontade de falar. Mas aqui é para isso mesmo, doutor Jairo. Eu peço desculpa e eu sou da roça, viu, gente? Desculpa qualquer coisa. Mas o que eu queria te dizer é essa grande faixa da população, só vamos conseguir libertar Maragogi quando a gente colocar dinheiro no bolso dessa população, dessa parte da população. Porque entenda, você mora numa casa, você e mais 3 pessoas, que seja sua esposa e seus 2 filhos, trabalha ganhando um salário mínimo. Você passa lá em Maragogi, em algumas regiões, as casas são bem simples, entendeu? Para mim te dizer assim, a beleza física das casas não existe. E você acha que aquele morador lá está com 50 mil reais na conta, mas não quer arrumar a casa dele? Não, é porque é um pai de família sustentando mais 3 pessoas com salário mínimo, que aí ou come ou arruma a casa, entendeu? E Maragogi, ele tem um ciclo vicioso, maldito, assim, que... Desculpa a palavra maldito, eu não sei se eu podia dizer, mas... Pode. Mas assim, tem um ciclo vicioso maldito, é porque
Gente, igual eu falei para vocês, é 149 anos que tá isso. Não é uma coisa que começou agora e começou ontem. Você está entendendo? É todo o que aconteceu no passado até hoje mantém isso. E aí o que acontece? O poder público dentro de Maragogi, entenda você a força da prefeitura dentro da cidade. O cara que está aqui, qualquer hoje, a única possibilidade dele ascender para qualquer um desses outros grupos, ou através de um emprego na prefeitura, ou recebendo um alvará da prefeitura. Você me entende? Doutor Jairo, era justamente isso que eu queria emendar. O senhor falou que Maragogi hoje tem cerca de 25 secretarias. É 28 se você contar as secretarias e os órgãos. Pronto. Então, boa parte da população lá da cidade acaba sendo empregada pelo município. Apresentando essa proposta de reduzir o número de secretarias, isso é uma medida impopular? O senhor acredita que isso vai tirar voto, trazer votos? Antes de responder, doutor Jairo, eu vou precisar fazer um pequeno intervalo comercial, mas tem muito assunto ainda, tem muita pergunta aqui. A gente está conversando com o doutor Jairo Xavier, pré-candidato a prefeito em Maragogi. Então tá lançada aqui a pergunta do Felipe, a gente vai para o intervalo. Na volta o senhor responde essa e outras perguntas também, tá bom? Ok. Então, rápido intervalo, a gente volta já já. Às 36 minutos, de volta aqui no nosso Antena Manhã, ao meu lado Felipe Ferreira, aqui comentarista político do portal 7 Segundos, e a gente está entrevistando o pré-candidato a prefeito de Maragogi, Dr. Jairo Xavier, que está respondendo aqui as nossas perguntas, está também trazendo, né, tudo o que acontece lá na cidade e dando também aqui, falando os seus projetos para a cidade de Maragogi. Eu queria relembrar, né, Felipe, a pergunta que você trouxe no bloco anterior para que o Dr. Jairo possa responder. Pode ficar à vontade. Então, doutor Jairo, o senhor falou que a cidade de Maragogi possui cerca de 28 secretarias, contando com os órgãos lá da cidade. Então, boa parte dos moradores da cidade acabam tendo como renda a própria prefeitura. Seu pré-projeto, né, da pré-campanha é diminuir o número de órgãos para 8 secretarias. Então, isso seria uma medida, de certa maneira, impopular. O senhor acredita que essa medida acaba atraindo pessoas ou afastando pessoas para sua pré-campanha? Acho que nem... Eu falo, se pensar direito e ouvir o que eu tenho para falar, vai achar, eu acho que vai atrair. Porque vamos falar aqui, nós estamos falando de 257 milhões ao ano, isso é na lei orçamentária. Não chega a isso, talvez, ou fique um pouco atrás ou um pouco na frente, mas essa é a média. Nós estamos falando de 21 milhões e 400 por mês. Tira 25%, que é obrigatório da educação, que também tem contratados que trabalham lá, e tira 15% da saúde, que também é uma grande parte dos contratados da cidade. Mas aí e ainda vai sobrar quanto de 21 milhões? Nós estamos falando aí de quê? Porque se você tirar os 40% de 21 milhões, vamos arredondar para 20, nós estamos falando de 8 milhões. Entendeu? Vai sobrar o quê? Pelo menos 12 milhões nós estamos falando. E aí, lembre-se que já tem muito contratado dentro desses 40%. Mas nos 60% que eu estou falando, nós ainda estamos falando de 12 milhões de reais por mês. Tá? Agora pega aí para mim. Maragogi deve ter entre uns 800 a 1.000 concursados. E a gente tem uns 1.000 contratados e uns 400 por aí. Não é número preciso, mas é em média uns 400 comissionados. Comissionados, entendeu? A bonificação do salário pode chegar até 2 vezes o salário. Fora diários, fora essas coisas. Comissionados a gente está falando. Entendeu? Vamos falar de 1.000 contratados? 1.000 contratados ganhando um salário mínimo. A redonda está R$ 1.400. É contrato precário, lembrando. Não tem férias, não tem 13º, não tem nada. Vamos botar 1.000 contratados a um salário mínimo, R$ 1.400, redondo, vamos arredondar? Isso dá R$ 1.400.000 por mês. Você acha que é esse funcionário que quebra a prefeitura? Você acha que a tiazinha que varre o colégio lá da zona rural, entendeu? Que ganha um salário mínimo que quebra a prefeitura? Não é. Quando a gente fala de fazer a redução, a gente quer, primeiro, levar uma maior agilidade dentro dos processos, dentro dos trâmites, para tudo que acontece dentro do município. E a gente quer reduzir o número de secretarias, porque, igual eu te falei, Maragogi tem pouquíssimos prédios públicos.
A maioria é alugado. Então você reduz aluguel, você reduz número de secretários, você reduz número de comissionados, você reduz número de cargos. Entendeu? A gente não vai mexer em contratados. A gente sabe, é porque é o seguinte, a gente quer libertar o povo. A gente quer que o povo empreenda e tenha a capacidade de ganhar 10 salários mínimos, não viver de um salário mínimo o resto da vida. Só que a gente sabe que quem tem fome tem pressa. Então pode ter certeza que a gente jamais prejudicaria justamente essas pessoas que são as mais necessitadas. Pelo contrário, eu fui já num podcast lá e deixei registrado, e deixo registrado publicamente aqui mais uma vez. Não me interessa em quem o funcionário contratado votou. A gente está lá para ser diferente. Não haverá perseguição. Eu já falei, se um dia Deus permitir que eu chegue lá, porque até agora eu só sou pré-candidato, nem candidato eu sou, entendeu? Eu sou pré-candidato. Mas se Deus permitir que eu chegue lá, a primeira coisa que minha caneta vai assinar vai ser um período probatório para todos os contratados que estão lá dentro. E eu vejo isso por dois lados. Primeiro, porque a gente tem que manter as pessoas boas que estão trabalhando e precisam. E segundo, porque eu acho feio demais, eu acho assim de certa forma ridícula, toda vez, porque eu já vi isso acontecer em várias cidades da região, toda vez que troca um prefeito, dá um apagão no serviço público. Porque você pega toda uma estrutura que estava funcionando, onde as pessoas sabiam suas funções, o que tinha que fazer, e você retira todo mundo e joga lá dentro um monte de gente que não sabia de nada do que está acontecendo, nem o que vai fazer. Então você tem um apagão no serviço público. E a gente vai evitar isso que aconteça, entendeu? E não haverá perseguição a nenhum funcionário contratado da nossa cidade. Doutor Jairo, o senhor é médico, trabalhou lá no município de Maragogi, conhece muito bem o sistema de saúde lá do município. Queria saber do senhor, o senhor teve uma recente divergência, né, com o atual secretário de saúde lá de Maragogi. Esse teria sido o motivo do seu desligamento lá do hospital? Como é que o senhor avalia também a saúde lá em Maragogi? Não, são duas coisas. É porque juntou as duas coisas, tem umas ressalvas que eu tenho que fazer. Primeiro, não é o atual secretário. O atual secretário é o doutor João. É uma pessoa que, para me dizer de verdade, eu não conheço de forma pessoal. Pelo que eu tenho acompanhado das notícias, de tudo, eu acho que é uma pessoa que está se esforçando para fazer o trabalho dele o melhor possível, e eu não tenho assim divergências com ele. Certo. As minhas divergências foi com o ex-secretário que saiu no início do ano. Entendeu? Então, uma correção aqui. Então, essa correção é a primeira correção. E a saída minha do hospital a qual você se refere, o Hospital Regional do Norte. O Hospital Regional do Norte é do estado, não é do município. A minha saída do município, porque no município eu trabalhei em vários lugares. Eu trabalhei no PSF Costa Dourada, que é na zona rural, que é meu lugar de paixão da minha vida lá em Maragogi. Mas eu trabalhei muito na UPA também. Trabalhei no Melhor em Casa, que era um programa para levar atendimento aos pacientes acamados em casa. Tá? E trabalhei, como eu já falei aqui antes, como linha de frente no combate ao Covid. Tá? E aí o que acontece? Quando houve a troca do primeiro mandato para o segundo mandato do atual prefeito, houve a troca do secretário e entrou esse secretário do qual, na minha visão, entendeu? A saúde desandou muito, entendeu? Eu acho que se você fizer uma pesquisa lá e a percepção da população sobre a qualidade da saúde que aconteceu nos últimos anos é unânime. E assim, se você perguntar, se você entrar no Instagram e pergunta se o que eu estou falando aqui é verdade, eu sempre fui um médico que, mesmo quando eu trabalhava muito antes de eu sonhar em qualquer coisa relacionada à política, eu nunca fui de aceitar o que acontecia quando eu achava alguma coisa de errado. Então, se eu atendia um paciente, entendeu? E eu via que na rede pública não tinha aquele remédio, eu teria que transferir ele para Maceió para fazer o tratamento. Mas eu achava que se eu desse o remédio para ele, entendeu? Ele poderia tratar domiciliar. Comprei muitas vezes remédio do bolso, entendeu? Quem trabalhou comigo na UPA na época lembra muito. Pode entrar no seu Instagram e perguntar que muita gente vai te falar várias histórias do que aconteceram. Então, quando teve essa mudança, que as coisas começaram a ir da forma que eu acho que não era o correto de ser tratada a saúde dentro do município, entendeu? Eu não dei conta de, igual eu falei, Deus me deu a incapacidade de aceitar coisas que são injustas. E fui questionar. E aí a resposta para mim não foi agradável, entendeu? Eu falo assim, não foi a resposta do que eu esperava de alguém que está ali para cuidar do bem-estar da população.
E aí eu achei por bem que ele, como secretário, eu não conseguiria conviver com aquela prática na administração da saúde e tudo. Então, me desliguei totalmente de tudo que eu tinha de contato na prefeitura. E aí, esse momento foi que eu passei a ter dedicação exclusiva no HRN, que é o Hospital Regional do Norte, que é em Porto Calvo. Certo. Eu parei de trabalhar no município, isso eu estou te falando há 3 anos. E fui para dedicação exclusiva, entendeu? Ao HRN. No HRN eu entrei quando era UTI Covid, ainda o HRN só tinha uma enfermaria, 30 leitos de Covid e uma UTI com 10 leitos. Então essa foi a primeira abertura, e aí depois teve a virada de chave, que quando virou Hospital Geral. No momento de virar a chave dessa mudança de Covid para geral, eu era já o gerente clínico do hospital. Então eu comandava essa parte mais operacional do hospital. Mais na frente, aí por outras coisas mas é política, entendeu? Por não alinhamento político. O senhor estava estudando a pré-candidatura? Não, eu falo assim, isso antes. Ah, sim. Foi na eleição para deputado. Não divergiu o meu posicionamento. Na verdade, era um posicionamento do qual eu nem era uma questão pessoal minha, eu falo assim, direta a aceitar, mas eu tive que me posicionar de uma forma que não agradou os gestores e tudo bem. Não falo assim, só tenho a agradecer porque foram pessoas que me deram a oportunidade no momento que eu mais precisei, que foi quando eu saí da saúde em Maragogi. Porém, houve perseguição? Houve perseguição? Não, nesse momento não. Aí nós vamos falar agora da frente. Eu não posso falar de perseguição porque o ônus da prova cabe à acusação. Entendeu? Então, assim, eu não vou te falar de tudo, não. Agora, se eu pegar meu celular e te mostrar aqui, até hoje eu recebo mensagem de gente falando da falta que eu faço no hospital. De pacientes que falavam assim, de pacientes me mandando mensagem e falar, nós vamos processar o hospital agora, porque é raro com a minha mãe, não sei o quê. Até hoje a gente não tinha feito nada por causa do senhor. Agora já que o senhor saiu, sabe, essas coisas assim. Então, assim, o HRN era a minha casa. Eu vou te falar, o dia que foi para virar a chave, 3 horas da manhã eu estava montando registro de banheiro, porque a inauguração era no outro dia. Entendeu? Assim, conferindo tomada. Aquilo era a minha vida. Sabe? Eu era médico da UTI e era da Vermelha. Não mais gerente. Quando foi no dia 28 de janeiro, eu fui desligado de forma sumária do hospital, sem nenhuma explicação. Entendeu? Sem nenhuma nada. E outra coisa, uma coisa que eu posso falar aqui, é que a ordem do meu desligamento não partiu da Secretaria de Saúde. Entendeu? Eu tenho mensagem gravada de gente da direção do hospital me falando que Jairo veio direto do gabinete do governador, entendeu? Se um dia eu necessitar de provar, eu tenho as mensagens para mostrar. Então, assim, também, eu vou te falar, foi logo após só lembrando que isso foi logo após a minha declaração como pré-candidato, tá? Eu tenho que te afirmar que nesse momento eu fiquei assim, de certa forma, magoado, porque eu tinha muita afeição ao hospital e tinha afeição às pessoas que tinham me dado a oportunidade, entendeu? E assim, acho que não foi correta pelo que eu representei para o hospital, não é me exaltando, falando nada não, mas pelo que eu representei para o hospital e tudo, eu acho que foi falta de respeito à forma como foi feita comigo. Muito bem, estamos conversando aqui o pré-candidato a prefeito de Maragogi, Dr. Jairo Xavier. Felipe, tem mais uma pergunta? Tenho sim. Dr. Jairo, hoje a gente vive uma polarização nacional, né, entre direita e esquerda, entre Lula e Bolsonaro. O senhor acredita que essa polarização vai acabar afetando as eleições municipais? Igual eu falei antes, eu acredito que tem uma certa interferência, sim. Eu não acho que não tenha. Só que eu acho que, igual eu te falei, o barco é muito pequeno e muito fácil de afundar. Se a gente for torcer pelo mal dos outros, a gente está torcendo pelo nosso próprio mal, entendeu? Então, assim, se eu for defender a direita e atacar a esquerda, entendeu? Eu estou atacando o meu próprio povo e gente que vai ser extremamente necessária para a mudança de Maragogi. E vice-versa, entendeu? Então, eu acho que, de verdade,
que no caso de Maragogi, uma cidade tão pequena, entendeu? Em que tem uma certa fragilidade devido ao seu tamanho, poderio financeiro e etc. Eu acho que seria coisas que deveriam ser deixadas para lá. Eu acho que as pessoas deviam era pensar que, entendeu? Maragogi precisa de uma mudança real, precisa de uma mudança séria, entendeu? Independente de ideologia, independente de tudo. Porque até se um dia Deus permitir que eu seja prefeito, eu não vou ser prefeito da direita ou da esquerda. A gente vai ser prefeito de Maragogi, entendeu? Da cidade como um todo. Então eu prefiro deixar essa discussão mais para o âmbito estadual e federal do que para o municipal. Muito bem. O senhor vai enfrentar o pré-candidato também, o Dani da Elba, e também o pré-candidato, né, que é o ex-prefeito da cidade, né, o Marcos Madeira, né? Como é que o senhor avalia esses dois aí concorrentes, né, à cadeira lá da prefeitura de Maragogi? Olha, eu acho que o melhor jeito de eu te dizer é o seguinte: eu acho que eu não tenho nada para falar do Dani e do Madeira, porque até eu acho que mesmo um prefeito, quando erra, ele não erra sozinho. E quando ele acerta, ele não acerta sozinho. Então eu gosto muito de falar de grupos. Quando eu cheguei em Maragogi, eu fui lá para fazer uma visita a um amigo, que era o então controlador-geral do município. Entendeu? E nisso, aí eu conheci, trabalhava em São Paulo, estava muito estressado, porque eu me formei, já fui direto para a sala vermelha, então a coisa era muito pesada, estava me dando já crise de pânico, aquela coisa toda. Eu vim passar uma semana aqui descansando. Nisso, entendeu? Fui descobrir Maragogi, fui descobrir tudo através desse amigo, que fazia parte da gestão do atual prefeito. E aí, através do convite deles, eu vim para a cidade para trabalhar. E eu não vou te mentir. Sabe a questão de doutrinação assim mesmo? Entenda você, eu era um médico de São Paulo que chegou para Maragogi, cheio de ideia nova, cheio de coisa nova, querendo revolucionar o mundo e aquela coisa toda. E eu fui conviver com o grupo do atual prefeito. E no grupo do atual prefeito, que é o grupo que quer fazer o sucessor com o Dani, eu fui doutrinado dentro desse grupo. Então as minhas amizades eram todas de dentro do grupo, entendeu? E as informações que eu recebia eram de dentro do grupo. Então, o que acontece? A imagem que me foi vendida, e por muito tempo eu acreditei nela, era a imagem de quê? Era um grupo que entrou para salvar Maragogi do terror que estava acontecendo antes. Entendeu? Que era os 12 anos da gestão do outro grupo. Me entende? Sim. E eu por muito tempo acreditei nisso. Assim que começou o segundo mandato, eu já desacreditei. Esses 2 dias eu estava conversando com o secretário atual hoje da cidade. E ele falando, e aí, vai mesmo? Vai mesmo? Eu falei, vou, aquele negócio todo. E ele falou, pois é, mas sabe como é que é o grupo? Não sei o que. Eu falei, eu sei exatamente o que é o grupo. E aí falei para ele, tem um livro, não sei se vocês já leram, do George Orwell, que é a Revolução dos Bichos. Sim. Você já leu? Então, você lembra daquela frase final do livro? Que eu falo assim, na parte final do livro, onde o cavalo olha para dentro da casa e ele vê os porcos e os humanos e ele já não sabe mais diferenciar quem é quem? Sim. Eu falei justamente para ele essa parte do livro e falei, quando eu cheguei aqui, a ideia que eu tinha do grupo era essa. Hoje eu vejo que o grupo não vive mais para a população, vive por próprio grupo. E eu falei, e o que diferencia vocês hoje daqueles do qual vocês disseram que vieram lutar para defender a população? Porque eu não vejo assim, de verdade. Eu recebi propostas de todos os grupos para conversar, para aquela coisa toda, entendeu? Eu nunca vi assim, um grupo falar, vamos fazer a mudança, vamos fazer, sabe? Você vai cuidar disso, ou isso vai acontecer aquilo, ou isso, entendeu? Mas eu nunca vi ninguém diretamente assim falar, vem cá, porque eu tô com esse projeto aqui, ó, top, entendeu? Top, pra gente tocar em frente. Pra cidade, pra melhoria da cidade, pra melhoria da população. Eu não vi isso. E aí eu falei pra ele, hoje olhando pros 2 grupos, olhando pra vocês e pro grupo do qual vocês disseram que estavam salvando a cidade, não sei diferenciar os porcos dos humanos. Entendeu? Então por isso a gente está tentando hoje lançar essa terceira via. Então o que eu posso te falar mais, falar de forma pessoal do Dani ou no Bandeira, isso eu não vou fazer, não é nossa cara, não é nosso objetivo, não é nada. E até porque eu falei, nenhum prefeito acerta ou erra sozinho, entendeu? Sempre é o grupo.
Muito bem. Conversamos com o Dr. Jairo Xavier, que é pré-candidato à Prefeitura de Maragogi. Dr. Jairo, muito obrigado e boa sorte no seu pleito. Tamo aí, vamos lutando. Rapaz, pra mim te falar a verdade, assim, sem querer me prolongar, porque eu acho que já tem que encerrar, mas eu vou falar pra vocês. Eu não acho que tá escrito, nem no céu, nem na terra, nem em nenhum tribunal, que o povo de Maragogi tem que viver o resto da vida daquele jeito, dentro do esgoto, dentro da lama, dentro de tudo. Eu acho que os grupos que estão lá tentando voltar ou se manter no poder já tiveram a oportunidade e o problema não se resolveu. Eu queria olhar para eles e perguntar: se 8 anos não deu, se 12 anos não deu, vocês vão prometer que vão fazer agora em quanto tempo? E quanto tempo precisa para que seja feito o que precisa? Entendeu? Agora, uma coisa que não foi falada aqui, eu tenho maioria das pessoas que me apoiam, que chega para dar apoio, tem muito medo da perseguição de um lado ou do outro. Entendeu? E assim, eu queria muito falar para essas pessoas hoje que precisamos de vocês. Estamos na guerra, sabe? Eu sonho com Maragogi, não é com rua, com esgoto e com água não, entendeu? Eu sonho com Maragogi é ser um polo de cultura, é ser um polo de tecnologia. Por que Maragogi não pode virar o próximo Vale do Silício da América? Por que não sonhar grande? Se o povo sabe, por um segundo se lembrasse, se o povo por um segundo se lembrasse que o prefeito, qualquer membro da esfera política é empregado, sabe? Porque não tiraram do nosso povo só água e esgoto, não. Tiraram a capacidade de sonhar. Você anda hoje nas ruas, você não vê ninguém falando, nem um menino falando que quer ser médico, advogado, astronauta, piloto. Você tá entendendo? Quer ter água e esgoto na porta de casa. Então, assim, estamos aí para a guerra, sabe? Sabemos do nosso tamanho, sabemos da nossa força, mas o que a gente puder fazer, a gente vai fazer para libertar nosso povo. Muito bem, agradecemos mais uma vez ao Dr. Jairo Xavier, que é pré-candidato a prefeito em Maragogi. Obrigado também, Felipe Ferreira, por participar aqui da entrevista. E a matéria completa, a entrevista completa, você daqui a pouco tem acesso também ao nosso portal 7 Segundos e também na rede Antena 7. São 8 horas e 57 minutos. Vou trazer o destaque do Isaac Silva. Fortes chuvas prejudicam o fornecimento de água lá em Colônia Leopoldina. Informações com Isaac Silva. Trazendo agora na íntegra também estas informações. Chuvas fortes deixam deficiente, nesta segunda-feira, dia 8, o abastecimento do município de Colônia Leopoldina, devido à alta turbidez da água bruta. Como consequência, a estação de tratamento de água ETA da cidade da Mata Norte Alagoana, precisou ser temporariamente paralisada. Técnicos da Companhia de Saneamento de Alagoas, a Casal, seguem monitorando a situação e o estado dos mananciais para retomar a captação e o tratamento da água de forma plena. Em Colônia Leopoldina, a concessionária Verde Alagoas, é responsável também pela distribuição. Rede Antena 7. Antena 7.